Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 7 horas da noite, estamos aqui com a graça de Deus, com você. Muito obrigado pela audiência. Onde a gente vai, tem pessoas que nos assistem, vai no açougue, bem aqui no Carmo Moída. Olha, assiste o seu programa e tal. Está no velório. Olha, vê o seu programa. Velório, fazer selfie no velório, pelo amor, selfie no velório. Tem uma selfie de saiu na foto, lembra? Lembro. Foi lá em Goiânia. Foi lá. Mas muito bem, minha gente, estamos juntos. Um abração também, o programa que vai ao ar sexta-feira, 3h30 da tarde. Assistiu? Perdeu o programa, sexta-feira, 3h30. Em Portugal também, 7 horas da noite. E em novembro, a gente vai fazer o programa lá em Portugal, hein? Ao vivo em Portugal. Tá sabendo? Olha, perto de novembro, antes do dia 3, acho que 1º, por aí, hein? Uns dias aí em novembro, a gente vai fazer o programa ao vivo em Portugal. Ai, que chique. Com uma receita, ora pois, bacalhau com natas. Vai ser muito bom. Hein? Como dizia o velho deitado, antes só que mal acompanhado. Ah, Mas eu estou mal acompanhado. Estou bem. muito bem acompanhado. Ela que está, um dia vai amadurecer, hoje está toda de verde. Ah, muito bonita, hein? muito obrigada, meu amor. Tom sobre tom. Tom sobre tom, verde. Gente, os olhos verdes. A blusa verde, assim, verde Água. pálido. Hã? Água. Verde água. É. Verde água. E a calça verde couve. Não. Verde quê? É, verde, não sei o nome desse verde. Verde limão. Não, limão não Hã? é, meu bem. Limão. Verde bandeira. Olha, dá Aí bandeira. A Olha, já tá gente. dando dica. Gente, tava na estica, né? Muito bem. Ai, gente, que coisa boa, né? Estamos juntos no programa Minha Família é Assim. Gente, hoje o tema é muito legal. Esperar em Deus é certeza de bênção. Você tem alguma coisa que você está esperando em Deus? Pode ter certeza que vem uma bênção por aí. Quem espera sempre alcança, como diria, né? Frase do Padre Jonas. Deus quer provar que é possível viver a pureza, viver sem malícia e em sadia convivência, homens e mulheres. Que é o que o padre sempre falou para nós, né? Homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Muito bem, a palavra É um dos sadia, muito princípios importante. Da Canção Nova. Estamos E com a quem está presença, conosco? quem está conosco hoje? Olha só, a Júlia e o Renan, sejam bem-vindos. Vocês são de São José dos Campos, é isso? Isso. Obrigado pela Muito recepção. bem. Que bom. Muito obrigada, estamos muito felizes de estar aqui hoje. Ah, Ai, bom. que coisa Quantos boa. anos de casado vocês têm? Não, é bastante tempo, a gente tem que para trocar experiência hoje, né? Vamos fazer 2 meses de casados. Que beleza, né, gente? Que coisa Olha, boa, lua né? de mel ainda. É, isso mesmo. E conta pra nós como vocês se conheceram, né? Esses 2 meses. Nossa, que coisa boa, é tão bom, né? Casar é bom, não é bom? Muito bom. Bom demais. Poder viver a nossa vocação é bom mesmo. Vale a espera pela promessa. A gente se conheceu. Na verdade, eu nem sei quando a gente se conheceu, né, amor? A gente se conhece desde sempre, porque a gente sempre foi da mesma paróquia, lá em São José dos Campos, a paróquia de Santana. A gente foi coroinha junto. Tem fotos da gente quando era bem pequeno, servindo lá na festa de Santana, né? Que é a nossa Legal. padroeira. Enfim, a gente sempre se conheceu, sempre de alguma forma serviu indiretamente. Lá era, você era pequeno, quem era o padre lá? Padre França, quando a gente era bem pequeno. Depois foi o Padre Betão e agora o Padre Rinaldo, que acompanha a gente quase o namoro todo, agora o noivado, o casamento. Mas a gente foi se tornar mais amigos mesmo lá para 2016, quando no processo de conversão nós dois acabamos chegando no mesmo grupo de oração da renovação, grupo de oração Shekinah. Foi ali que a gente começou a se aproximar mais como amigos, e aí depois a gente foi chegando até aqui. Com os E passos. Júlia, vocês já se conheciam? Os pais de vocês também frequentavam a mesma paróquia? Como que foi essa infância de vocês? Na verdade, os meus pais, sim, sempre frequentaram, e quem frequentava na casa do Renan frequenta, né? São os avós dele. Então, o avô dele é irmão do Santíssimo, levou ele para ser também irmão do Santíssimo, então desde pequenininho ele já servia lá com o vô, né? E os meus pais também sempre foram da pastoral familiar, então eu sempre fui com eles. E aí a gente foi coroinha junto, então desde pequenininho a gente estava muito inserido mesmo nessa vida paroquial, assim. E aí a gente se conhecia bem de longe, né, por serem bem pequenos. E aí foi em 2016, quando a gente entrou nesse grupo de oração, que a gente de fato se aproximou mais. Ai, que bacana. Legal, então cresceram junto na mesma paróquia.
Aham. Exatamente, Sempre exatamente. juntos. Paróquia Santana. Mas você nem fazia ideia que um dia eu se casar. Não, nenhuma amizade assim. Eu sabia quem era, Júlia Corrá, sabia, tinha vários amigos em comum, amigas em comum, mas assim, era aquela pessoa que você conhece, sabe quem é, mas a gente nunca tinha conversado. Mesmo quando a gente estava no mesmo grupo de oração, por muito tempo a gente quase não se trocava muito conversa, assim. Foi mais pra frente que a gente começou a se aproximar. E quando é que foi aquele dia, aquele lindo dia, em que um olhou diferente para o outro? Como que foi isso? Conta pra gente. Conta, amor, que você foi primeiro que eu. É o homem que tem que investir, né? Na verdade, eu vinha de um processo de conversão que demorou um tempo. Então, tem pontos positivos e negativos de você crescer na igreja, né? Um dos pontos negativos, quando você não sabe aproveitar, é que se você não se entrega mesmo para Deus, você fica vivendo aquela mornidão. E a um determinado momento, enfim, eu percebi que eu precisava daquela conversão, comecei a levar isso mais a sério, fui pensando sobre vocação e fui abrindo essa caixinha na minha cabeça. Putz, eu acho que minha vocação é o matrimônio, então, poxa, eu estou aqui num grupo, tem jovens, etc. Talvez a pessoa esperada para mim seja ali. E aí, não era um dia propício, igual a foto do diácono Nelsinho ali, que foi no velório. A foto do velório. Era numa sexta-feira santa, na soleneação litúrgica, na parte da tarde. Eu era irmão do Santíssimo. Não sei se vocês já viram aquele pessoal que usa uma roupa vermelha por cima do terno. E põe fica com... Você ficava Com segurando... um estandarte. Com uma vela, né? Aham. E aí a gente sempre ajudava ali na soleneação, então descendo Jesus, fazendo o beijamento da cruz, etc. E aí eu estava segurando Jesus, aquele grandão, assim, e a paróquia inteira vindo beijar a cruz. Aí, do nada, veio a Júlia, assim. Você largou Jesus. Largou... Aí eu larguei, Jesus Quase caiu. derrubou Jesus. Mas aí foi a primeira vez que eu falo assim, eu sempre vi, mas eu nunca tinha olhado. Falei, poxa, eu estou procurando em algum lugar. Eu frequentava vários grupos, assim, para aumentar amigos, mas também onde eu poderia encontrar alguém. Apesar de ser bem novo na época. Quantos anos? 15, essa época 15. Olha só. E aí eu falei, putz, olha, talvez a pessoa que eu estou procurando estava aqui comigo, caminhando esse tempo todo. Aí eu até falei para um amigo que estava do lado, o William, que também é da Irmandade Santíssima, falei, puxa, nossa, a Júlia parece ser uma excelente garota, né? Dele, cara, realmente. E aí eu comecei a investir. E aí foi muito interessante porque eu demorei um pouquinho mais. Eu sempre fui mais reservada. Então, a gente frequentava o mesmo grupo e ele sempre tentava uma aproximação. Eu sempre fui um pouco mais reservada. Mas, ao longo do tempo, a gente foi se aproximando de fato. Então, isso foi mais ou menos em abril, né? Que é ali na Semana Santa. E quando eu fui mesmo perceber que talvez eu estivesse também sentindo alguma coisa para ele, foi em outubro. Então, coitado, ele ficou esse tempo todo tentando uma aproximação. E a gente tinha o mesmo grupo de amigos, então a gente estava sempre muito junto mesmo ali. Foi quando também a gente começou a participar do Ministério de Música, do grupo de oração. Então, aí a gente se aproximou mais ainda. E foi quando eu comecei a perceber que talvez eu sentisse algo diferente por ele, assim. Então... eu lembro de uma vez que a gente saiu com alguns amigos, depois eu vim para casa e eu falei, nossa, acho que eu estou sentindo falta dele, eu queria estar perto dele agora. Foi quando eu falei, nossa, acho que está acontecendo alguma coisa. Então foi muito interessante, assim, foi um processo muito natural, né, da gente se aproximar. Que bacana, né, meu bem? Legal, né, gente? Uma história de amor, né? E quanto tempo vocês namoraram antes de casar? Foi de 2019 até... Deu 6 anos e alguma coisa. que contando com o noivado. noivado. Contando namoro e noivado, deu 6 anos e Vocês alguma tinham quantos coisa. anos começaram a namorar? 16 anos. Os dois tinham 16? Os dois tinham Exatamente. 16. E como é que foi a conversa com o pai lá para pedir a mão? A parte importante, importante. Assim, quando eu comecei a gostar dela, eu já fui me preparando para como eu poderia me preparar melhor para essa época. Eu sabia que eu era novo, que eu estava no processo de conversão ainda. Bom, a gente sempre tá, né? Mas... e aí, espiritualmente, já fui me preparando. A pessoa que me direcionava espiritualmente foi me ajudando. E falou, olha, vai ter que ter muito joelho no chão. Aí você tem que melhorar bastante ainda. E aí, quando eu falei para ela que eu estava gostando dela, foi já 31 de dezembro de 2018. Falei assim, olha, não quero passar desse ano com isso aberto. Se for para ser, a gente começa a namorar, se não... E aí eu falei para ela, e ela falou assim, então tá bom, vamos rezar então. E a gente ficou por 3 meses... Ela não deu nem sim, nem não? Não, ela falou assim, também gosto de você, mas vamos rezar para ver se é o que Deus quer também. Aê, Firme, decidido. Difícil. Mas é difícil. Mas é assim que tem mais gostinho, né? E aí, esses 3 meses, a gente foi
A gente sempre ia na igreja rezar junto, a gente tinha um grupo de oração, então a gente passava antes para rezar o terço. Bom, eu acho que é o que é saudável para um namoro jovem, assim, não precisa correr, né? Não tem por que correr. E aí a gente foi passando esse processo, e aí tinha um padre, que é o Frei Joacir, que sempre nos acompanhou também. Aí ele falou, ó, a gente foi perguntar, olha, a gente acha que está pronto para namorar, a gente quer mesmo, é isso que a gente quer. Aí ele falou, ok, tem a minha bênção, podem ir. E aí a gente foi na missa, era um domingo, eu acho. Era um domingo à noite, lá na paróquia. E acabou a missa, falei pra Júlia, olha, eu acho que agora eu quero falar com seus pais, pra gente poder começar mesmo. Aí a gente pediu carona pros pais dela. E olha que não era nem 10 minutos andando pra casa, mas eu quis pegar carona. Aí a Júlia falou, olha, pai, mãe, o Renan quer falar uma coisa pra vocês. Aí ele já Carro imaginava. mesmo? No No carro. carro. Ali no carro. Aí o pai deu uma freada já. Eu já bati a cabeça. E ali eu fui sincero. Bom, eles já imaginavam, obviamente, pela proximidade. A gente nunca ficou tentando fazer as coisas escondidos. Eu também já tinha comentado com meu pai, então, olha, pai, talvez o Renan queira vir conversar com o senhor em algum dia, né? Então ele já sabia que em algum momento essa conversa ia chegar. E aí foi muito bonito, assim, porque eu falei pra eles, eu falei, olha, a gente tá rezando há alguns meses, a gente se conhece há muito tempo. Eu acho que a gente queria namorar, mas eu queria saber se vocês permitem. E aí foi muito emocionante, porque na hora eles até se emocionaram. Poxa, é diferente um jovem fazer isso, enfim. A gente rezou ali na hora para começar esse relacionamento. E depois a gente saiu para jantar. Aí a gente saiu jantar com os pais dela. E aí foi uma conversa como é esperado de pai de uma menina de 16. Aí perguntou, poxa, o que você faz da vida? O que você quer fazer? O que você fazia da quer vida? estudar? É. Eu tava no ensino médio, tinha acabado de começar o ensino médio. Trabalhava ainda. Não, mas eu sempre tive o firme propósito de estudar, assim, eu sempre gostei bastante de estudar, tinha clareza que eu queria para a carreira, e eu apresentei ele, falei, olha, minhas notas aqui, sou bolsista, quero fazer faculdade, quero ir para... Na época eu não era para São Paulo ainda, eu queria fazer ITA na época, eu falei, poxa, quero fazer engenharia, talvez seguir carreira militar lá na engenharia, e fui contando, e assim, e aí foi isso, né, a partir dali foi isso, embaixo das nossas famílias, sempre. Que bacana. Então o pai deu o voto de confiança, então. Deu Acreditou. voto de confiança, deu voto de confiança. Eu lembro uma vez também, eu tinha meus 15 anos, uma festa de aniversário em casa, de umas concorrentes lá, né? Aí eu passei, falando pra minha mãe assim, passei a ouvir, Dona Rosa, eu amo o seu filho. Eu passei, sabe o que minha mãe falou? Eu também. Ai, minha mãe. Você foi Ai, eu muito amo seu danadinho. filho, né? Quais são os seus bens, meu bem? Ai, meu Deus do céu. Quais são os seus bens, né? Porque começa assim, o pessoal quer saber, né? E esse namoro aí, é pra casar ou pra que é? É pra que é? Ah, não. Que bom. E hoje vocês fazem o quê? Hoje eu sou estudante de psicologia e eu trabalho no RH de uma indústria de açaí. Termino a faculdade esse ano, então no final do ano já Indústria estarei... açaí? Indústria de açaí. Que Como é que é legal. Açaí de Pois graça é. todos os meses. Todos os Ah, meses. delícia. Tem açaí à vontade em casa. Meu Deus, que bênção, hein? E eu fiz administração em São Paulo. Agora eu trabalho em uma empresa de software, empreendo lá em São Paulo. Então, a gente é de São José, mas estou sempre em São Paulo a trabalho. Ritmo de startup, essas coisas de tecnologia assim um pouco mais avançado, mais rápido, né? Mas a gente se encontra e agora a gente vive um período de começo de casamento mesmo, assim. Não, a gente está se segurando para não fazer o que a gente fez no namoro inteiro, que foi muito bom, que foi estar sempre em pastoral. Agora a gente está tentando, vamos esses primeiros meses de casamento se alinhar, entender qual é a nossa rotina, o que Deus quer para a gente como casal. E não adianta a gente casar e já começar a fazer várias coisas na igreja se a primeira igreja, que é a doméstica, a gente não cuidar bem. Então a gente agora está alinhando nossos horários de trabalho, etc. Mas a gente tem apostolados, né? A gente é músico, então a gente toca na missa, toca em missão. A gente também tem um apostolado com casais, que a gente faz um terço de casais, todos os meses com alguns amigos, estão todos noivos, inclusive uns casam esse final de semana, outros no outro. Mas essa adaptação é muito saudável e muito precisa, né? E precisa disso, né? Porque vocês vêm cada um de uma família diferente. Aí vão morar, casaram, né, tudo, e agora vão estar juntos, né? Então precisa mesmo de acertar não só as rotinas, mas o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Entre vocês, isso é muito importante mesmo, né? Não pode esquecer a igreja, mas tem que realmente acertar essas coisas, não é mesmo? Mas Jonas falava para os casais, né, que as fases do casamento é uma a fase de adaptação. Né? Adaptar com a pessoa, adaptar com tudo. Porque uma coisa é Ela você né? conviver, né, o tempo do namoro,
Aí depois dá um beijinho quando vai para sua casa. Outra coisa é voltar para casa todo dia com a mesma pessoa. Mas é bom, não é? Bom, meu amor. Ah, bom, ainda bem, né? Já Ó, fiquei gente. preocupada. É bom de saber explicar, né, bem? Bem, Casar é uma benção. Casar é uma benção, né? Muitos falam que casar é você se unir a uma pessoa para resolver um problema que você não teria se ficar solteiro. Mas não é isso, não. eu acho que é muito mais que isso, bem. É mais que isso. É mais que isso. É muito bom, porque aí vem os filhos, vem os netos. E hoje Ah, é. hoje de manhã, estamos de babá lá dos meninos, dos nossos netinhos maravilhosos. Ai, Que que delícia delícia. que é quando vem os netinhos, né? Muito importante, gente. Estamos conversando com um casal que hoje, estão vendo a história desses dois, né? Da Júlia e do Renan. Pouquíssimos dias de casado, mas com aquela cara de felicidade. Verdade. É, isso mesmo. E receberam a bênção de Deus para toda a vida. Voltamos já. Nosso programa de hoje, o tema Esperar em Deus é certeza de bênção. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Como você sabe, todo o programa tem o testemunho de um casal, de um sacerdote, sempre falando alguma coisa sobre família. E hoje, que coisa linda! Um casal que tem 60 dias, 2 meses, quase 2 meses de casado, e estão contando a sua experiência de casamento e a sua experiência de vida. Jovens, muito jovens, mas que, olha, vão ensinar e podem ensinar muita coisa pra gente, viu? E o tema é esperar em Deus é certeza de bênção. Eles esperaram em Deus, eles estão contando para nós. Mas eu queria dizer para você que a gente também esperou em Deus e Deus deu a graça deste livro. O livro Minha Família é Assim. É um livro bem testemunhal, de 10 casais que já passaram por aqui pelo programa Minha Família é Assim e hoje deram seu testemunho e esse testemunho está aqui no livro. Né? E o que é bem legal desse livro é que depois de cada capítulo você tem um QR Code. Aí você coloca a câmera do seu celular no QR Code e você pode entrar direto no programa. Muito legal. Aí você acompanha, você lê o testemunho, mas acompanha também o programa Minha Família é Assim, o testemunho deles mesmo, né? Porque a gente lê e a gente fica pensando, nossa, será que ele é gordo, é magro? Será que ele é alto, é baixo? Né? Então a gente fica pensando como é que será essa pessoa e como que ela viveu aquele testemunho. Olha, muito legal, viu? Você pode então adquirir pelo loja.cançãonova.com ou pelo 12-3186-2600. Você tem lá o testemunho da pessoa, você lê o testemunho, aí vai no QR Code, você vê a pessoa falando o testemunho. Bacana, né, Muito legal, essa é uma sacada, né, muito legal, né? Fica de TI. É. E é um livro que fala. Olha Um só. livro que fala, né? Fala com você. Ai, E está muito legal esse livro, e inclusive tem um testemunho da nossa diretora. sim. Né? Nossa Renata Oss. Renata Oss Marins Escalante. Foi lá no Piso Marins, gente. Teve que ir helicóptero os caras depois do final, que tava bufando. Não foi que nem bem. uma- Ela voltou. Voltou bem? Voltou a pé. Não voltou foi ela a que foi pé. buscar de helicóptero? Não foi bem. Ah, então foi outra pessoa. Achei que foi ela que foi ia chamar. Faltou ar, né? Ai, meu Muito Deus bem. do céu. Frase do Padre Jonas. Castidade não se limita à virgindade, mas se estende à pureza de coração e de intenções. Ser um dom a ser buscado e vivido. Estamos com a Júlia e o Renan aqui. O casamento da nossa filha, o padre que concelebrou lá, o padre Rodrigo, querido, lá de Cunha, um abração para Cunha aí, terra boa, e Cunha, hein? Terra do Luciano aqui, o homem de Campos Novos de Cunha. Ah, que bacana. Rostador, plantador, domador de boi. Eita! É um monte de coisa esse rapaz. E E o padre Rodrigo ele falou falou uma assim no coisa muito casamento. legal. Porque você deve ter ouvido isso, né? Mas vocês estão tão jovens. Por que casar tão cedo? Aproveita a vida, vai aproveitar a vida, vão viajar, vai. Para que isso, casar? As pessoas dentro da família falam, né? Tio, tia, primo, amigo, falam. Aproveitar a vida. Por quê? Por que tão cedo? E ele falou uma frase que vocês dois comentassem. Ele falou assim, eles estão casando cedo, porque a Brit era 22. É. 22, você tem E o quantos Léo, anos? 24. 22. 23. Ah, os É a dois têm idade de 22. vocês mesmo. Os dois bem novinhos. Eles escolheram casar cedo para serem felizes juntos cedo. Cedo. Olha que legal.
plus ser feliz não sozinho, mas juntos, cedo. O que vocês acham dessa frase? Isso é algo que só quem vive sabe, né? A gente, como católico, a gente sabe que a felicidade está no que criou tudo, né? Então, é aquele que é a origem de tudo e é a origem da própria felicidade. E não tem forma melhor de ser feliz do que vivendo o que ele espera para nós nessa vida, que é a nossa vocação. Então, talvez seja meio loucura mesmo, mas é a melhor das loucuras. Ter uma decisão muito determinada do que a gente quer para nossa vida. A gente sabia que a vocação era o matrimônio, era o que Deus nos chamava, ou seja, para a gente ser mais feliz nessa vida e viver melhor também a vontade que Ele tem para nós, era através do matrimônio. Por que adiar? Porque adiar não faz sentido. Então, e de fato, só quem vive o que Deus espera sabe a felicidade que Então, você não está arrependido, então, até agora. Às vezes de manhã. Não, estou muito feliz. Tudo tem mais graça. Desde o café da manhã até, enfim, um almoço, um cozinhar, lavar a casa. E o tempero dele é bom? Ela é Cozinha boa. bem? Ela é boa. Cozinha bem? Ó. E aí? é muito interessante isso, porque de fato a gente ouve, né? Nossa, mas você não vai aproveitar a vida? Mas agora eu tô aproveitando a vida, né? É agora mesmo que eu tô aproveitando. Então a gente sempre teve isso muito, muito claro, assim, e a gente sempre soube que era aqui que a gente vai aproveitar a vida, juntos mesmo, né? A gente quis ser feliz juntos desde sempre, desde cedo, né? Então é muito isso mesmo. Vocês têm irmãos? Eu tenho 2 irmãos mais novos, bem mais novos, assim. Eu fui ter o primeiro irmão quando eu tinha 11 anos. Olha. Eu tenho um mais velho, 2 anos de diferença, a gente é bem próximo. Olha só. E vocês falaram pra gente que vocês optaram por viver a castidade, né? Teve provações como é normal, né? Mas conta pra nós um pouquinho como é que foi esse período. Foram 6 anos entre namoro e noivado que vocês falaram, né? Como é que foi isso? A gente, sempre tivemos bons formadores, né, na fé. Então, acho que esse é um partido que a gente sempre agradece muito a Deus, que a gente sempre teve em alguma comunidade. Seja grupo de jovens, seja grupo de oração, seja PASCOM, enfim, a gente passou por várias coisas. Então, a gente sempre teve muitas pessoas no suporte. E a gente sempre foi aprendendo que, para viver bem a castidade, e até para viver bem o namoro, a gente tem que estar fazendo algo. O namoro não é o fim. Então, por isso, o namorar não é ficar namorando. O namorar é estar junto com uns amigos, estar fazendo coisas, estar crescendo na vida também. Então, assim, a gente passou boa parte do namoro, quase a totalidade dele, com eu morando em outra cidade. Eu morando em São Paulo, eu fui para lá estudar. Então, assim, a gente tinha que fazer a nossa vida e para a gente viver bem a castidade, viver bem o namoro, a gente continuou vivendo o que Deus esperava de nós. Era muita missão, todos os finais de semana. Eu vinha para São José, ia para São José, né, de São Paulo para São José, e a gente passava o final de semana inteiro atolado, assim, e era muito gostoso. A gente acordava já fazendo coisa com os jovens, depois tinha evento à tarde, tinha ensaio do ministério, tinha almoço com as famílias, tinha missa, enfim. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu viver bem a castidade, porque a gente estava sempre em missão. E foi bom porque não antecipar essa fase que é própria do casamento fez com que a gente tivesse muitos bons diálogos. Então, a gente foi casar se conhecendo muito bem. Tem gente que fala, vocês vão falar muito melhor que a gente, porque vocês têm muito mais tempo, muito mais experiência, mas falam que só vai conhecer depois que casar. Eu não acho. Eu acho que, como a gente viveu a castidade do namoro, a gente aproveitou as lacunas que a gente estaria gastando com o que não era próprio daquele momento, conversando. Então, a gente conheceu muito o coração do outro, as dificuldades, as facilidades, o temperamento, as virtudes, os defeitos, e a gente pôde ir se construindo junto assim, né, amor? Eu gosto sempre também de pensar sobre a castidade como algo natural, assim, né? Porque às vezes a gente tem uma visão, por exemplo, nossa, a gente viveu a castidade. Caramba, eles foram super namorados porque eles viveram a castidade. Mas na verdade não, a gente Teria só... que ser o normal, né? Teria que ser o normal e assim, a castidade ela se faz na vida comum, assim. Então, a gente não tinha nenhum superpoder porque a gente viveu a castidade. É claro que foi difícil. A gente é humano, né? A gente tem desejos da carne, a gente gosta um do outro, é claro que é difícil. Mas o que é que a gente coloca em primeiro lugar, né? Onde de fato está o nosso coração e o que é que a gente faz para que a gente consiga viver isso na prática, né? Então, como o Renan falou, a gente sempre estava o final de semana inteiro na igreja, fazendo coisas com os jovens. Quando a gente não estava, a gente estava com as nossas famílias, né? Tava na casa um do outro. Então, eu gosto muito de pensar na castidade como algo para a gente se viver da vida comum mesmo, assim, né? E esse namorar à distância é um treino também, que
Hoje tem o WhatsApp, né? Dá para você falar, ver a pessoa, né? Isso no tempo do Zé Tio Jetson, lembra? O Jetson, a gente olhava lá, Nossa, tinha mesmo televisão, desenhinho, né? falava, nossa, um dia a gente vai falar e vai ver a pessoa. Já chegou. Já chegou. Mas tá passando já esse dia. Porque antigamente, pelo orelhão, É mesmo. comprava fichinha de telefone, morava em Brasília, O mas Nelson morava em Brasília e eu morava em Queluz. Queluz. Aí ligava para ela, aí comprava 10 fichinhas. Aí quando me dava o dinheirinho e tal. Aí a última fazia pi, 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 pi. Era a última. Então, isso aqui, pi. Caiu a ligação. Ficava. Era triste. Aí, às vezes, ficava uma E coisa. tinha o dia certo para falar, porque nós dois moramos dentro da Canção Nova. Então, namoramos dentro da comunidade. Então, tinha aquele dia que era o dia para a gente se falar no telefone. Não dava para ficar falando toda hora, né? Então, não foi E fácil. quando achava um orelhão com defeito, era louvor. Enfrentar a fila. Sacanagem. Né? A fila. Achava, tem um orelhão com defeito, tá falando de graça lá. Olha, Aí pronto, aí ficava o depão, Aí era falava, tão aí bom. tinha pi, 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 pi. Mas é uma. E às vezes também você tá vendo a pessoa às vezes tá com dor de barriga, você fala, você está estranha hoje. Não, pi. Caía a linha. Aí fica, aí, o que aconteceu? É dor de barriga, não deu pra falar Normal. com dor de barriga. Mas essas coisas muito interessantes. Isso interferiu no namoro de vocês? Porque ele morava em São Paulo e você em São José, né? Eu acho que ela pode contar a visão dela, mas interferiu, acho que foi de uma forma positiva, porque... Aí dava saudade, né? Exato, dava saudade. Saudade. E tinha tempo pra gente... É bom o tempo de sentir saudade, porque é o tempo que você está vivendo a sua vida. A nossa vida ainda não era uma. Não era dado como certeza que a gente ia se encontrar no altar e casar. Então, ainda é um processo de escolha, é um processo de discernimento. E é bom porque ela pôde ficar aqui, fazer a faculdade, começar a trabalhar aqui, se resolvendo como pessoa. E eu fui para São Paulo, me descobri também no sentido positivo da coisa, né? De, poxa, o que eu quero trabalhar, como eu posso estudar sozinho, como eu posso virar. Eu comecei a morar sozinho, então, poxa, pagar minhas contas, alugar apartamento. Era bom, porque a gente ia vivenciando as nossas experiências e quando a gente voltava, a gente tinha mais bagagem para conversar, a gente tinha mais maturidade, a gente tinha mais saudade também, né? Então... Mas também tem um lado dela que ela ficava aqui, né? Ela continua em São José me esperando. A saudade batia forte, né? Imagino vocês que moravam distantes e tinham um dia só para se falar. A gente ainda se falava com frequência, mas mesmo assim, né? Sempre sente falta mesmo, né? Da presença, mas foi muito bom. Foi muito bom. E a gente se encontrava sempre no final de semana com muito gás, assim, para fazer as coisas juntos, para estar perto. Então foi gostoso. Foi desafiador, mas foi gostoso. Ah, que coisa boa, né? Gente, as histórias, né? E vai se conhecendo, né? A gente vai percebendo quem é a pessoa direitinho. E olha, eu já falei isso aqui uma vez num casal aqui, mas você pensa bem, um casal que tem uma vida sexual ativa, que já está comendo a janta no almoço, vai fazer o que na lua de mel? Eu não sei. O casal já está na vida ativa, já está... Jogar truco, vamos jogar truco? Tem! Vamos ouvir! Porque já fizeram o serviço antes. Que sabor que vai ter lá no Qual é a dia? novidade? Não tem Você vê o cara jogando truco na praia, você já sabe. Não, bem do céu. não é isso, não é todo mundo joga truco. Está jogando buraco, pife, pafe, rouba monte. Ai, meu Deus. Mas é verdade, porque o cara, né, então realmente isso, essa coisa hoje em dia, como é que eles detupam, ele tem que conhecer, método Braille, conhecer o corpo, não tem a hora certa para tudo, e as coisas vão se alinhando, né? E a gente sabe que Deus, o Deus à frente, como falou o tema do nosso programa de hoje, esperar em Deus é a certeza da bênção, né? E sabe o que eu acho super importante? O que vocês falaram sobre conversar, dialogar. Porque é verdade, às vezes o casal, assim, ele passa muito tempo só no namoro, assim, e não conversa. Aí depois, então depois de casar a gente vai conhecer. Só que aí às vezes tem umas grandes surpresas, minha gente, né? Porque não parou para conversar, não parou para conhecer, não sabe a vida do outro, não sabe o que o outro está fazendo, não sabe a família do outro, como é que é, né? Então depois, se você deixar para depois do casamento para se conhecer, às vezes você vai ter umas grandes surpresas. Então vocês escolheram um caminho muito bom de se conhecer antes, né, de se preparar para o matrimônio mesmo, né? E olha,
Deus abençoe vocês. É como a gente falou, Amém. tinha que ser a regra, né? Tinha que ser a regra, né? Que Deus abençoe muito vocês, né, meu Muito bem? bom, né, gente? A gente vê um casal que tira um caminho assim no grupo de jovens, desde coroinha, Que bacana, pensou? hein? Os dois coroinhas lá. Hoje vocês revendo as fotos, relembrando esse tempo, né? Os desígnios de Deus, né? É, A palavra desígnio é desenho. Deus desenha as coisas na nossa vida que a gente tem, né? A gente dá tanta volta, nossa, mas estava aqui tão pertinho, tava lá, era coroinha, você procurou tanto, mas estava lá. Exatamente, estava olhando lá para Estava fora. na mas tava paróquia, aqui. estava na paróquia, era só Foi me encontrar só na Sexta-feira na Santa. sexta-feira santa. oh Jesus Bendito. crucificado. Ainda bem que não pode, ele não Não podia falar. falar que tem um rapaz, você falou aleluia na sexta-feira santa, acho que então foi ele, então, aleluia! Cantou glória no dia errado. Cantou glória e aleluia na sexta-feira santa quando encontrou. Muito bem, minha gente, vamos no nosso intervalo, voltamos já com o tema de hoje muito legal, com esse casal aqui, muito idoso no casamento, aí 2 meses de casamento, nessa alegria que eles estão de ter esperado em Deus. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, conhecendo um pouco mais desse casal aqui conosco, de São José dos Campos, a Júlia e o Renan, com esses meses de casado e contando a sua experiência. Importante, né? Acho que é o casal mais jovem que a gente entrevistou. Foi Né? o primeiro. Ai, que Ai, legal, que honra. O casal mais jovem que a gente entrevistou já assim. É bom ouvir, né? Esse amor que está efervescente ainda, né? Muito E um bem. testemunho muito bonito, né? Muito bonito, graças a Deus. Graças a né? Deus. E como é que é o relacionamento de vocês com a família, você com a família do Renan e você com a família dela? Como é que é o relacionamento de vocês? É bom? Graças a Deus, a gente tem um Você relacionamento acha que isso muito é bom. importante para vocês? Muito importante. Nossa, como faz diferença, assim. A gente sempre se sentiu muito parte da família um do outro, né? Então, ele sempre se sentiu muito à vontade em casa com os meus pais. Da mesma forma, também, sempre me senti muito parte da família dele. E isso fez muita diferença. Faz muita diferença pra gente, né? A gente encontrar também uma segunda família no outro, né? E eu acho que é parte da escolha de um namorado, uma namorada, acho que passa um pouco também por olhar a família, né? Porque vai ser sua família também. Vão ser os avós dos seus filhos. Então, poxa, faz parte. Eu sou realmente família dela e parte ali da família dela e eu, o contrário também. Então, é muito bom. A gente às vezes junta as famílias ou passa final de semana em uma ou na outra e tem programa sempre. Então, é muito gostoso. Isso equilibra muito, gente. Equilibra o casal, equilibra as relações, os filhos, os netos, né? Os nossos filhos conviveram muito com os tios. Mas são 7 irmãos e 5 irmãos. Então a família Correia, a família D'Angelo, que é italianada. Quando eu cheguei lá, ei, pra dentro, pelo amor de Deus, ei, pra dentro. Aquela falação. Eu falei, meu Deus. Mas a minha família também, nossa senhora, as tias, primas. Encontramos agora na festa do Padre Edson. Né? Um abraço, Padre Edson. Fez 30 anos de sacerdote para São Pedro de São Paulo, né? E ficamos numa mesa lá, só as correadas. Foi só correada que saía, gente. Lembrando as histórias das tia Eurides. Era uma tia, nossa, irmã do meu pai, que eu falei para ela um dia, tia, eu falei da senhora na minha palestra. Falou, você falou, filho? O que você falou de mim? Eu falei, tia, que eu tenho uma tia coração muito bom, mas a boca não acompanha. Ô, tia da boca suja, meu Transborda. Deus do céu. Meu Deus. A gente estava lembrando lá, todo mundo reúne. Então, minha família Corrêa, da Márcia D'Angelo Brás. Aí tem a família dos tios que casaram com as tias. Que muita gente fala assim, não, ele é casado com a minha tia. Mas quando é bom o relacionamento, não tem esse negócio, casado com a minha tia. Ué, Tio do mesmo. são casados na igreja, um só. Então, para o cristão, não importa se ele é casado com a sua tia ou ele é casado com o seu tio. Então, as crianças compararam assim, o tio Marcão, o tio Marcelo namorava a tia Maristela. Né? O outro Marcelo namorava a tia Letícia. Isso. E os meninos, até hoje, se pega, bobear, eles no shopping dão a mão para as tia e o tio todo lado de mão dada, eles entram de mão dada com a tia e largam o tio. Então, chama tio, isso é muito importante, tio, tia, não só o que é os irmãos da Márcia, né? Então, a família Corrêa, com a família D'Angelo Brás da Márcia, com a família do Antonelli, que é já casada com o irmão da Márcia, que é a Maricel, que é o seu João Antonelli, que quando ele vem para... Meu cunhado vem para casa, não do céu o seu João, ele não entra. Já está avisado, já avisei ele. Não adianta, eu sogro dele. Fala, vier sem o seu João,
Tem um hotel Palace, Videira Palace, pode ir para lá. Ai, meu E o Deus. seu João, ele já fala. Se sente. Ele fica todo. Então, o seu João é o pai, é o sogro do meu cunhado. Exato. Com o cunhado, sogro do seu E irmão. já virou tudo família. Então, gente, aquele, né, como é que fala, aglutinada, é aglomerada. Família é um negócio aglomerada, assim, ó. aglutinada. Meu tudo. Deus, aí fecha a porta, tem colchão embaixo da cama, colchão Nossa. embaixo da mesa, e a gente, né, sai gente dentro do guarda-roupa. Então, isso é muito bom. Isso é importante. E vocês têm essa semente já, né, importante, porque casado não tem ninguém de irmãos, vocês. Não, Não. meus irmãos são Nossa. mais novos. Aí, ó. O meu, apesar de ser mais velho, a caçulinha saiu mais cedo de casa. Aí ele ficou. Ficou. Olha E agora, só. quando vier um neném, aí vai ser, meu Aí vai Deus ser a do festa. céu. Loucura. Quando veio o nosso Lucas, né? O Lucas era o primeiro do meu lado. do lado da Márcia, né? E foi nossa senhora, Uma até hoje ele é alegria. mimadão. É de jeito, mimado. né? Tem O príncipe. 32 anos, É o- não é mimado. Primogênito, sempre vai A ser. minha tia chama ele, ai, meu príncipe do Egito. Príncipe do Egito. Imagina. Deve ser bonito, né? Deve ser lindo, Porque né? o menino é bonitão mesmo. Gente, mas vocês estão casados há mais ou menos 2 meses, né? Vocês conseguem tocar nessa graça de ter vivido tudo o namoro como vocês viveram, o noivado? Vocês conseguem tocar numa graça especial? Demais, demais. Eu lembro que até na própria lua de mel a gente falava pro outro, nossa, que bom viver as coisas próprias de cada fase, né? Como hoje a gente tá com o coração em paz por ter esperado para viver tudo aquilo que a gente tem vivido agora, né? Então, a gente consegue perceber de forma muito clara, assim, a graça que foi esperar para viver tudo que a gente vive hoje como casado, né? E a paz no coração de viver aquilo que Deus pede de nós agora, né? Para cada tempo próprio, viver aquilo que Ele pediu de nós. E é muito bom que a nossa história não tem graças extraordinárias, mas tem muitas graças ordinárias, assim. Deus vai nos dando pequenas graças ao longo do dia e a gente vai pegando isso como presente de Deus, assim. Então, de vários pequenos detalhes, mas o processo do noivado, o casamento em si, foi um dia muito especial pra gente. Quem celebrou o casamento de vocês? Foi o Padre Rinaldo, que é o nosso pároco. Ronaldo mesmo. E aí também estava junto ajudando o nosso amigo Diácono Pedro e nossos 2 amigos que são seminaristas também, que é o Felipe e o Lucas. Então, assim, tava o altar ali, todo o grupo de amigos, os padrinhos que viveram com a gente essa fase. Então, Deus vai nos dando várias graças. Poder tocar mesmo em todas elas, né? Como viver bem a lua de mel e voltar para casa com gratidão que a gente tem ali um lugar para morar, que a gente tem as nossas coisas, que a gente pode comprar as nossas coisinhas, fazer as nossas viagens. Então, Deus nos dá essas graças a todo tempo, a todo tempo. Aliás, São José dos Campos, manda um abraço. São José dos Campos é uma cidade que mais tem gente do Clube da Evangelização, né? Verdade. É uma cidade legal. muito querida, abençoada. Legal. abençoada, né? Uma cidade linda, mais bem monitorada do país, né? Mandar um abração para as irmãs, pequenas missionárias da Imaculada, lá, querida irmã Alessandra. Estive lá, meu Deus do céu, olha, gente, comida boa lá, comida do hospital, comidinha de roça. Sem brincadeira. Hospital que é sempre ruim, né? Por que comida do hospital tem que ser ruim? Que a comida tem que ser salada, comer aquela sopa Vem quando a gente precisa de uma comida boa, né? sem Vem quando tempero, sem precisa, nada. né? Não, a comidinha temperadinha, mas eu comia bem. Eu estava numa dieta brava, quando veio aquela comida, eu falei, pode repetir? Queria repetir a comida do hospital, lá, do Hospital Santa Marcelina, né? Não, Santa Marcelina é em São Paulo. Não é Santa Marcelina, É do Toninho Marmo. Antonino Marmo. Até rimou, né? É. Antonino Marmo, lá, hospital maravilhoso, lá as irmãs, tem São José. a irmã Alessandra, a irmã Giovana, não, a irmã a novinha lá que foi Juliana, né? Fez Que é votos, enfermeira mesmo, padrão que fala, né? E depois entrou para a congregação, então essa presença importante. Vocês têm muitos amigos de igreja, não é? Já teve visita já? Não teve, né? Pouco tempo, né? Mas já teve? Nossa, muitos amigos. Já? A gente fala que a coisa que a gente mais gosta de fazer é receber gente em casa. Mesmo quando era a casa dos nossos pais, a gente fazia lá. Vocês dão licença que hoje a gente vai cozinhar para os nossos amigos. Agora, a maior felicidade que a gente tem é receber gente no E apartamento. vocês dois cozinham? Você cozinha também? Ele cozinha melhor que eu. É mesmo? Olha, Qual é super o bem, prato mais super que bem. ele faz? Macarrão à bolonhesa. Ah, Eu sou apaixonada, adoro. Olha aí.
Toda vez eu peço pra ele, faz aquele seu macarrão pra gente. Que coisa boa. Os pais já foram na sua casa, não? Os padres? Então, a gente estava conversando disso esse final de semana, né? A gente precisa chamar, mas a gente tem tanta gente para chamar, mas a gente já foram os pais, obviamente, amigos, alguns padrinhos, já fizemos terço de casais lá, seminaristas, diáconos, já foram alguns. Uma coisa curiosa é que o nosso apartamento é um apartamento pequeno, né, para começar a vida 2, mas sempre quando a gente planejava, quando a gente for comprar a nossa mesa, a gente quer uma mesa de 6 lugares, porque a gente quer já receber as pessoas em casa. Então, apesar de ser um apartamento pequeno, a gente sempre quis, assim, né, uma mesa para Prioridade era uma receber mesa com mesmo as espaço. pessoas. A gente gosta muito. Ai, que coisa boa. E olha que coisa boa. Eu tenho visto que às vezes os casais casam e nem mesa tem. Come no sofá, come em cima da cama, porque e como é importante a mesa, Cada um num quarto, né? às vezes. Cada um num quarto, não no mesmo horário. Então, como isso é importante? Dá para perceber que vocês tiveram mesmo um acompanhamento, né, para casar. Vocês não casaram assim, agora vamos casar, porque vocês, por serem de igreja, você contou que você tinha um acompanhador, um diretor espiritual, como é que era? Ao longo da nossa vida de namoro, a gente foi mudando junto os lugares onde a gente se acompanhava espiritualmente. No começo, era principalmente servos do grupo de oração, então, servos mais experientes, casados, etc. Depois, a gente começou a procurar padres mesmo, né? E por um tempo foi esse Frei Joacir, grande amigo nosso, foi um sustento para a gente durante a pandemia. E depois, um pouco mais para frente, a gente começou a frequentar também os centros da obra, do Opus Dei. E eu morei, inclusive, em São Paulo por 2 anos no centro do Opus Dei, quando eu estava fazendo faculdade lá, era um centro universitário de um movimento católico também. Então, aí, nós dois participávamos, ela em São José, eu em São Paulo, e a gente sempre frequentou e os nossos diretores espirituais mais recentes foram lá, né? Então, padres que a gente poderia confessar e partilhar, e também pessoas que são celibatárias ali do Opus Dei, que nos acompanharam bastante, foram peças fundamentais. Mas, durante toda a trajetória, parece que quem foi nos acompanhando espiritualmente era o que Deus precisava para a gente naquele momento. Então, uma época grupo de oração, outra vez o padre da paróquia, depois o padre desse movimento. Então, Deus nunca nos deixou desamparados espiritualmente. Bacana, E foi né? parte fundamental do relacionamento. E, Júlia, você é psicóloga, né? Então, esse conversar já é uma coisa comum para você, né? Mas o que você diria para alguém que está em casa, né? O que você diria para essa questão de conversar com alguém, não se fechar, né? Não querer fazer o casamento só, viver só os dois fechados, né? O que você diria para alguém que está em casa, né? Eu acho que o diálogo, ele é sempre muito importante, e eu acho que, às vezes, eu às vezes falo isso pro Renan, nossa, a coisa estava muito maior na minha cabeça, e quando eu falei com você, parece que ficou mais simples de se resolver. Então, eu acho que isso é muito importante no conversar com uma pessoa. Às vezes, ela tendo uma visão de fora e uma visão mais clara daquilo que você conta para ela, pode te ajudar a trilhar um caminho, né? E um caminho seguro, principalmente quando é uma pessoa que você confia, que você sabe que vive uma vida reta, né? Como um bom padre, ou até um casal mesmo, uma pessoa que você confia. Então, o quanto isso pode ajudar a clarear mesmo as nossas ideias e nos dar um caminho mais claro a seguir, assim. Eu acho que isso é muito importante, faz muita diferença. Muito bem, minha gente. Isso é muito bom ouvir de vocês isso. E Grande, chegando quase no final do programa, então qual seria a sua palavra para aquele jovem que está vendo ali? E hoje em dia, geralmente as pessoas vocês seriam vistos assim como algo sobrenatural, né? Um casal se preparou, mas... Exceção, né? Exceção, né? Que hoje em dia o pessoal está tão assim... muitos têm até medo do casamento, por experiência de pai e mãe, né? Mas é engraçado, né? A experiência que eu tive, assim, vendo muitas vezes falhas do meu pai e tal, apesar de todo o amor que ele tinha, eu falo assim, quando eu casar, eu não vou fazer assim. É diferente, né? Você tem uma decisão, né? Porque um psicóloga... eu sou assim, porque meu pai era assim. Não, peraí, tem a liberdade também, né? Falar, não, eu vou ser assim, eu não vou ser assim, né? E a minha experiência foi essa, de falar, não, isso aqui eu não vou fazer assim não, vou fazer assim, porque eu sei o que eu sofri, né? Então, qual é a sua palavra, esse querer ser feliz junto, cedo? Deu certo? E qual é o segredo dessa felicidade? Olha, falando principalmente com homens, meninos que estão nos ouvindo, acho que a Júlia falou muito bem na parte dela, eu acho que o papel do homem é sempre buscar se assemelhar ao máximo a Cristo. Se você começa a procurar prazeres
momentâneos, prazeres que são mais fáceis de serem alcançados, você perde o senso de recompensa. Então, você nunca quer passar por dores, sofrimentos. Então, o prazer também perde ali o seu lugar. E o papel do homem, particularmente, principalmente na vocação ao matrimônio, na vocação ao sacerdócio, talvez ainda mais, é buscar se assemelhar a Cristo, e buscar se assemelhar a Cristo é exatamente estar na cruz. O papel do homem é se crucificar todos os dias, não no sentido direto da palavra, mas todos os dias servir mais, se entregar mais, suar um pouquinho mais, porque quando a gente busca se assemelhar mais a Cristo, a gente consegue se assemelhar mais também à felicidade dele, que foi na Páscoa. Então, a maior das dores traz a maior das recompensas. Então, para os homens, não se entregam aos prazeres que talvez estejam um pouco mais perto, um pouco mais fácil. Entrega todo esse propósito que você tem para algo maior, que aí você vai encontrar a felicidade de verdade, aquela que vale a pena. Muito bem, minha Bacana, gente. Estou né? com a Júlia e o Renan aqui. Agora vamos para eles quando eles vierem com os seus trigêmeos para estar no programa. Nossa Senhora! Quer pouco, quer pouco. Acontecia isso, meu Quando vier os Deus? trigêmeos, vocês voltam no programa e Logo a contar gente volta. essa experiência. Vamos rezar então a oração Maria Auxiliadora Protetora do Lar, e uma bênção sobre eles. Um abração ao Padre Rinaldo. Padre Rinaldo também, você toca o quê? Eu toco violão, principalmente. Violão e canto, e a Júlia canta. Ó, Ah, que Padre legal. Rinaldo é nome de música, hein, Padre? Padre Rinaldo toca também, Padre? Ele canta bem. Canta bem? E um vozeirão. Padre Rinaldo, um abraço. Os queridos padres Santana, o Padre Fernando, tanto padre amigo lá, né? Muito querido. Oração Maria Auxiliadora Protetora do Lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Um abraço a vocês, São José dos Campos, para a família de vocês. Deus abençoe. Muito bem-vindos. Deus abençoe você, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no Meio de nós. Pela poderosa intercessão da Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É domingo que vem, minha gente, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.